Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wallace, sou técnico de segurança do trabalho e hoje gostaria de falar um pouquinho sobre a minha profissão. É uma nova profissão importantíssima para as instituições hoje em dia. É uma profissão que vai cuidar da saúde das pessoas, que vai cuidar da segurança do pessoal, então que vai cuidar da rotina da empresa. E gostaria de comentar um pouquinho sobre a rotina do técnico de segurança do trabalho e algumas habilidades e competências que é importante essa pessoa ter, o profissional ter para conseguir um êxito no seu dia a dia. Então, primeiro, é importante a comunicação. O técnico de segurança ele tem que ter uma boa comunicação, porque a gente vai conversar com o auxiliar geral, a gente vai conversar com o cara que limpa o banheiro, o cara que carrega a peça, a gente vai conversar com a alta direção, com os donos da empresa, a gente vai fazer acompanhamento de perícia, a gente vai fazer treinamentos, a gente vai... Então é importantíssimo o profissional ter uma boa comunicação, ele tem que fazer com que a equipe entenda o que ele está querendo passar. Ele tem que fazer com que a área produtiva entenda que é importante o uso do EPI, que a área produtiva entenda que é importante procurar o técnico de segurança do trabalho para liberar uma área que está com algum problema, com risco, para isolar uma área que está perigosa, então para avaliar um local mesmo. Ele tem que fazer a alta direção, entender que é importante investir em segurança do trabalho, que é importante, às vezes, parar a equipe para aplicar um treinamento, para orientar a forma correta de trabalhar. Ele tem que fazer a visita e entender como funciona o dia a dia da empresa, como que é a segurança do trabalho na empresa. Então, a comunicação é importantíssima. A comunicação não fica só na área verbal, a comunicação também segue para a área escrita. Então a gente vai no dia a dia, na nossa rotina, elaborar documentos, elaborar relatórios, elaborar historias, e esses documentos ficam na empresa. Esses documentos eles podem ser lidos um dia por até uma autoridade, um juiz, um processo trabalhista, alguns advogados. Esse documento pode ser lido pelo dono da empresa. Então é importante a gente também ter uma boa comunicação escrita. Por isso a gente tem que ter uma base legal, tem que procurar ler as legislações sobre rotina de segurança do trabalho, as NRs, as NHO, são as normas de segurança do trabalho. Então a gente tem que procurar ler elas constantemente, rotinamente, para ficar por dentro das atualizações. A gente tem que procurar ler as legislações que circulam a segurança do trabalho, são as leis sobre corpo de bombeiro, sobre vigilância sanitária. Então essas normas, essas leis também, o técnico de segurança do trabalho tem que entender um pouco sobre o assunto para conseguir colocar, se possível, num relatório, numa parte escrita. É importantíssimo também o técnico de segurança do trabalho ter um planejamento. Então, eu gosto muito de frisar isso. Se o técnico de segurança do trabalho não tem um planejamento, ele não vai conseguir colocar em prática o que ele pensa em fazer. Ele vai ficar apagando fogo, ele vai fazer o que ele lembra, ele vai fazer o que é sugerido para ele no momento. Então tudo que o pessoal pede é urgente e na verdade o que ele planejou, o que ele queria fazer, ele não vai conseguir concluir. Então vai chegar no final do dia, ele vai ver que ele fez um monte de coisa e não fez nada. Então eu gosto de frisar o planejamento. Eu trabalho com planejamento mensal e também tenho planejamento diário. Então eu tenho minha tarefa para executar dentro desse mês. Essa tarefa vai ser dividida dia a dia. É importantíssimo concluir o planejamento diário, mas tem dias que não conclui, né, Wallace? Realmente, tem dias que surgem os imprevistos. O que são os imprevistos? Surge um acidente, surge uma visita, surge uma auditoria, surge alguma anormalidade ali que a gente não esperava e vai atrapalhar um pouco o nosso planejamento diário. Mas é importante o técnico de segurança entender que se ele não cumprir o planejamento hoje, amanhã ele vai ter o dia amanhã e o que não ficou pronto hoje. E colocar isso em prática, senão vai chegar ao final do mês e ele não vai conseguir evoluir nessa parte de segurança do trabalho. Ele tem que também ter uma abordagem positiva. O que é isso, abordagem positiva? Vou fazer uma vistoria, vou fazer uma ronda na área produtiva, percebi algum colaborador cometendo um ato inseguro, percebi uma condição insegura no ambiente de trabalho. Eu tenho que fazer uma abordagem positiva, eu tenho que orientar esse cara a trabalhar da forma correta, mas não que ele fique bicudo. Ele não tem que ser inimigo do técnico de segurança, ele não tem que ser inimigo da segurança do trabalho. Ele tem que entender que a gente está abordando ele para a sua saúde, para a sua segurança, que mais do que a empresa, quem precisa dele é a família dele.
Então ele tem que voltar para casa perfeito, tem que voltar para casa com saúde, inteiro. Então é a forma que a gente gosta de trabalhar, que a gente tem que trabalhar. Segurança do trabalho numa abordagem positiva, onde o profissional vai entender a importância da segurança do trabalho para a sua saúde. E por fim, um sistema de gestão. A gente tem que ter um planejamento, a gente tem que concluir esse planejamento. Terminei o planejamento, eu vou avaliar o que foi bom e o que foi ruim. O que foi bom, mantém. O que foi ruim, melhora. E inicia um novo planejamento. Então, a segurança do trabalho é uma vida sem fim, é um ciclo sem fim. A gente tem que sempre melhorar, sempre evoluir e conseguir cativar a equipe, cativar o profissional para que ele entenda que a segurança do trabalho depende mais do que de ninguém, dele mesmo. Então, nós, Tec Segurança, nós, junto com a equipe CIPA, a gente vai procurar manter o local de trabalho o mais seguro possível. Mas se não tiver a colaboração do profissional, não tiver a colaboração individual da pessoa, dificilmente a gente vai conseguir implantar uma cultura de segurança do trabalho. Então eu peço a todos aí que, além desses itens que a gente levantou, conseguir concluir trazendo a consciência de segurança a todos. Então que o pessoal entenda que mais importante do que tudo é ele procurar fazer a segurança do trabalho sua e da sua equipe. Beleza, pessoal? Então é mais ou menos essa rotina do Tec Segurança. Agradeço aí a participação de todos mais esse vídeo. E se puderem, curte o canal, comente, divulgue. Vamos procurar alimentar aí a segurança do trabalho nesse país. Ok? Abraço, pessoal!